do Santo Padre Leão XIV, por ocasião da celebração do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos. Il Vangelo appena proclamato ci mostra Gesù che nell'ultima cena O Evangelho que acaba de ser proclamado mostra-nos Jesus rezando por nós na última ceia. O Verbo de Deus feito homem, já perto do fim da sua vida terrena, pensa em nós, seus irmãos, tornando-se bênção, súplica e louvor ao Pai, com a força do Espírito Santo. E também nós, ao entrarmos na oração de Jesus, cheios de admiração e confiança, somos envolvidos pelo seu próprio amor num grande projeto que diz respeito a toda a humanidade. Cristo pede, em efeito, que todos sejamos um só. Trata-se do maior bem que possa ser desejado. Porque esta união universal realiza entre as criaturas a comunhão eterna de amor em que se identifica o próprio Deus como Pai que dá a vida, Filho que a recebe e o Espírito que a partilha. O Senhor não quer que nos juntemos numa massa indistinta, como um bloco sem nome, apenas como o fim de estarmos unidos, mas deseja que sejamos um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós. A unidade pela qual Jesus reza é, portanto, uma comunhão fundada no mesmo amor com que Deus ama, do qual provém a vida e a salvação. E como tal, é primeiramente um dom que Jesus vem trazer. É, pois, a partir do seu coração de homem que o Filho de Deus se dirige ao Pai, dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amastes a eles como a mim. Ouçamos com admiração estas palavras. Jesus está a revelar-nos que Deus nos ama como ama a si mesmo. O Pai não nos ama menos do que ama o seu Filho único, isto é, infinitamente. Deus não ama menos, porque ama antes, ama por princípio. O próprio Cristo testemunha isso quando diz que o Pai o amou antes da criação do mundo. É exatamente assim. Na sua misericórdia, Deus sempre quis atrair todos os homens para si, e é a sua vida, entregue por nós em Cristo, que nos faz um, que nos une uns aos outros. Ouvir hoje esse Evangelho, durante o Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós, das Avós e dos Idosos, enche-nos de alegria. Carissimo, noi abbiamo ricevuto la vita prima di Caríssimos, recebemos a vida antes de a termos desejado. Como ensinou o Papa Francisco, todos os homens são filhos, mas nenhum de nós escolheu nascer. E não só. Assim que nascemos, tivemos necessidade dos outros para viver, já que sozinhos não teríamos conseguido. Foi outra pessoa que nos ajudou, cuidando de nós, do nosso corpo e do nosso espírito. Assim sendo, todos nós vivemos graças a uma relação, ou seja, a um vínculo livre e libertador de humanidade e de cuidado recíproco. É verdade que às vezes essa humanidade é traída. Por exemplo, todas as vezes que se invoca a liberdade, não para dar a vida, mas para tirá-la. Não para socorrer, mas para ofender. No entanto,
Mesmo diante do mal que cria discórdia e mata, Jesus continua a rezar e interceder por nós junto do Pai. E a sua oração age como um bálsamo nas nossas feridas, tornando-se para todos um anúncio de perdão e reconciliação. Essa oração do Senhor dá sentido pleno aos avós, aos momentos luminosos do nosso querer bem aos outros, como pais, avós, filhos e filhas. E é isso que queremos anunciar ao mundo. Estamos aqui para sermos um, como o Senhor nos quer um, nas nossas famílias e onde quer que vivamos, trabalhemos e estudemos. Diferentes, mas um. Muitos, mas um. Sempre, em todas as circunstâncias e em todas as etapas da vida. Caríssimos, se nos amarmos assim, sobre o fundamento de Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, seremos sinal da paz para todos na sociedade e no mundo. E não esqueçamos, das famílias nasce o futuro dos povos. Nas últimas décadas, recebemos um sinal que nos enche de alegria e ao mesmo tempo nos faz refletir. Refiro-me à beatificação e canonização de casais, não separadamente, mas juntos, enquanto casais. Penso em Luís e Zélia Martim, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, e gosto de recordar os beatos Luís e Maria Beltrame Quattrochi, cuja vida familiar transcorreu em Roma no século passado. E não nos esqueçamos da família polaca, Ulma, pais e filhos unidos no amor e no martírio. Eu dizia que se trata de um sinal que faz pensar, pois a Igreja, apresentando-os como testemunhos exemplares dos cônjuges, diz-nos realmente que o mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar com a sua força que une e reconcilia as forças que desgregam as relações e as sociedades. Por isso, digo a vós, esposos, com o coração cheio de gratidão e esperança, o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Amor total, fiel, fecundo. Esse mesmo amor, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de, à imagem de Deus, doar a vida. Portanto, encorajo-vos a ser exemplos de coerência para os vossos filhos, comportando-vos como quereis que eles se comportem, educando-os para a liberdade através da obediência, procurando sempre os meios para aumentar o bem que existe neles. E vós, filhos, sede gratos aos vossos pais, dizer obrigado pelo dom da vida e pelos dons que recebemos todos os dias. É a primeira forma de honrar o pai e a mãe. Por fim, a vós, queridos avós idosos, recomendo que cuideis daqueles que amais com sabedoria e compaixão, com a humildade e a paciência que os anos ensinam. Na família, a fé é transmitida de geração em geração, juntamente com a vida. É partilhada com o alimento da mesa e os afetos do coração. Isso torna um lugar privilegiado para encontrar Jesus, que nos ama e quer sempre o nosso bem. Gostaria de acrescentar uma última coisa.
A oração do Filho de Deus, que nos infunde esperança ao longo do caminho, lembra-nos também que um dia seremos todos uno, uma só coisa, num único Salvador, abraçados pelo amor eterno de Deus. Não somente nós, mas também os pais e as mães, os avós e as avós, os irmãos e as irmãs, os filhos que já nos precederam na luz da Páscoa eterna e que sentimos presentes aqui, juntos a nós, neste momento de festa. Segue agora o momento de contemplação, de auscultação de si mesmo e de meditação profunda na palavra de Deus que agora acabamos de ouvir da homilia feita pelo Papa Leão XIV.